O uso excessivo de telas na infância tem se tornado um problema crescente. A exposição prolongada a celulares, tablets e televisões pode afetar o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, reduzindo o tempo dedicado a brincadeiras, leituras e interações reais, fundamentais para o aprendizado e a formação de vínculos afetivos. Além disso, o excesso de estímulos visuais e digitais contribui para a ansiedade, o sedentarismo e a dificuldade de concentração. Para nos orientar, trouxemos hoje uma psicóloga formada em produção midiática, em psicoeducação e autorregulação e saúde mental para criativos, Beatriz Birto. Bom, quando a gente fala que o Brasil é o segundo país do mundo com mais tempo de tela, isso já mostra que o uso de dispositivos não é só um hábito individual, né? Ele é cultural, social e também é uma resposta para as nossas desigualdades. E isso vai aparecer de forma muito diferente na infância. As crianças de 0 a 5 anos, que estão no período mais sensível do desenvolvimento, o excesso de tela, ele costuma substituir a exploração sensorial e a interação humana, que são fundamentais para a linguagem, atenção e regulação emocional. Qual dificuldade você sente em introduzir brinquedos ao invés de telas para seu filho? Introduzir brinquedos, normalmente as crianças elas ficam um pouco tempo com um brinquedo, assim, elas acabam tendo menor interesse, assim. E elas precisam muito que a gente fique junto, brincando. Então isso se torna sendo uma dificuldade. A tela acaba sendo uma saída muito mais fácil, né? Só que a criança acaba ficando viciada na tela. Então isso gera um problema lá na frente. Então a gente quer pensar numa criança que vai se desenvolver de uma forma mais natural, mais saudável. A gente precisa, como os pais, nós precisamos dedicar o nosso tempo. A senhora sente alguma dificuldade em introduzir brinquedos ao invés de telas para seu neto ou para seu filho? Sim, com certeza. Hoje, com essa tecnologia, as crianças estão esquecendo das brincadeiras, de mais leitura. E a gente sente que isso faz bastante diferença na vida deles, no aprendizado, no crescimento deles, da cultural e enfim. Qual dificuldade você sente em introduzir brinquedos ao invés de telas para seu filho? É uma situação que é nova, né? Porque da forma que eu fui criado, a gente ficava jogando futebol, ficava subindo de árvore, fazendo brincadeiras na rua, né? E hoje não, hoje as crianças são criadas mais dentro de casa, até pela questão de violência, questão também de mudança de gerações, né? E então a dificuldade que eu tenho é porque eu não tive essa experiência, né, passada e também às vezes a ausência que a gente tem. Eu trabalho com futebol, então eu fico muito afastado, né? E a minha filha ela fica mais com a minha esposa é professora, então ela pôde instruí-la de uma forma melhor para que ela pudesse se adaptar a essa nova. Na sua experiência como professora, você sente dificuldade em introduzir brinquedos em vez de telas? Então, nos dias atuais, eu como educadora e professora do grupo G5, 6, o que eu percebo é que algumas crianças, devido à falta de tempo dos pais que trabalham fora e não têm a disponibilidade para brincar no final de semana, dia de semana, pela vida corrida, eles acabam usando como artifício para poder distrair a criança o uso do telefone celular. Na grande maioria são telas pequenas, né? O que acontece com isso? Com isso acaba prejudicando não só o desenvolvimento cognitivo, como motor também. Então, para a gente que é educador, beneficia ao mesmo tempo, porque passa informações importantes, e ao mesmo tempo nos ajuda na questão de educação, causando uma certa dependência. A criança se torna dependente daquilo, é como um vício. Ela sente a necessidade de estar o tempo todo com o telefone celular, com a tela. E alguns jogos que tem nessas telas são extremamente prejudiciais à saúde mental da criança. Então, hoje em dia, a gente vê crianças extremamente pequenas, né? Vamos dizer, uma criança de 5 anos, que ela já tem diagnóstico de ansiedade, de autismo,
de falta de concentração, de hiperatividade, tudo isso causado pelo excesso. Não que não deva usar, sim, o uso da tela tem a parte que beneficia, sim, é importante. A tecnologia está aí para ser usada, mas ao mesmo tempo, se não houver um controle, não houver horários para essa criança utilizar, acaba prejudicando sim e muito o desenvolvimento dela futuro. A longo prazo, esse uso desregulado ele vai poder afetar a atenção, o autocontrole, a saúde física também, porque existe uma paralisação, né, uma não movimentação do corpo e também o próprio modo como que essa criança vai se relacionar com o mundo. Mas assim, é importante dizer que o problema não é a tecnologia, mas a falta de mediação. Então, em resumo, o caminho aqui não seria proibir, né? E sim ensinar a usar, né? E oferecer alternativas reais. Você nota algum comportamento diferente quando o seu filho está com a tela e quando ele não está? Sim, bastante. Principalmente irritação, questão de, como é que eu posso dizer, às vezes qualquer barulho que atrapalhe a tela acaba gerando um estresse, assim, porque ela não quer perder nenhum momento do vídeo ou da história e acaba ficando... É mais essa questão da irritação, a criança fica mais irritada. Sabe alguma mudança no comportamento? Sim, sim. Ficam mais agitados, mais dispersivos, eles não estão prestando atenção nas coisas que está tendo ao seu redor, né? Eles ficam muito bitolados às telas, né? Você sai para passear com a criança e a primeira coisa que ela vai fazer é buscar o celular, buscar o videogame, né? Tem criança que não sabe subir uma árvore, que não sabe fazer uma brincadeira na rua, né? Então, mas nós temos que nos adaptar, porque é uma nova geração. Quando chegam na sala de aula, elas ficam... não digo ansiosas, né? Mas elas têm uma dependência tão grande que é visível que elas perdem o controle pelo curto espaço de tempo. A gente percebe que elas mudam o comportamento, algumas se tornam mais agressivas, outras perdem interesse por coisas básicas, outras não têm interesse em pintar, desenhar no parque. São crianças que a parte motora, física delas são muito abaixo do que a gente espera. Dificuldade para correr, dificuldade para escrever, dificuldade em pegar um lápis devido ao movimento do dedo, né? A gente percebe que o dedinho na tela é muito mais rápido do que uma caneta, um lápis ou até mesmo uma conversa com os amigos. Elas não têm essa paciência, devido à baixa concentração que elas têm por aquelas atividades que não são interessantes, preferindo sim o uso da tela, que é muito mais vantajoso, entre aspas, né, para a família, que com isso não precisa ficar tanto tempo perto. Veja bem, não estou culpando a família, né? Estou dizendo que o ideal seria ter um controle. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente reconhecer que os pais muitas vezes recorrem às telas, não é por falta de cuidado, mas por falta de tempo e às vezes porque não tem uma rede de apoio ou alternativas para manejar a vivência dessa criança. Então, quando a gente fala em reduzir o uso excessivo, não é sobre culpabilizar, mas a gente tem que entender e oferecer caminhos possíveis dentro da realidade das famílias brasileiras. E eu acho que para enlaçar tudo isso, é muito importante que a gente modele o próprio uso desse celular, desse dispositivo, né? Se o adulto está sempre com o celular, a tela vai virar referência. Quando o adulto também se desconecta, a criança entende que existem ritmos diferentes de atenção, né? Então, mais do que retirar a tela, eu acho que é construir o repertório, né? Porque quando a criança tem outras formas de brincar, de se expressar, a tecnologia ela deixa de ser a única resposta, né? E passa a ser mais um recurso dentro de uma infância mais rica e mais saudável. Em meio a tantas telas e notificações, as crianças estão perdendo algo precioso, o encantamento pelo mundo real. É hora de resgatar o valor do mundo fora da tela. Aquele em que o vento no rosto e a terra na mão e as risadas em família valem mais do que qualquer vídeo. Leve seu filho para correr no parque, brincar de bola, fazer um piquenique, cuidar de uma planta ou cozinhar juntos. Contem histórias, desenhem lado a lado, inventem mundo de faz de conta. Esses momentos simples constroem memórias que nenhuma tela pode oferecer. Cada minuto longe dos aparelhos é um passo em direção a uma infância mais viva, curiosa e feliz.